Oi, maravilhosa. Vamos refletir e ser abençoado com a palavra de Deus? Só bora. Esse tema tão importante, que é da palavra de Deus, uma mente renovada. A gente percebe que quando a mente está renovada, a vida é transformada. Foi essa frase que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração há muito tempo e me fez lembrar. Mente mudada, vida transformada. De fato, é esse ponto que eu quero trazer hoje para alegrar o teu coração e te dar uma direção, porque eu sei que Deus vai falar com muita gente através desse vídeo. Mas vamos ler a palavra. Se você veio parando para ler alguma coisa, é um resumozinho do que eu recebi do Espírito Santo de Deus e eu quero compartilhar com a tua vida. Então, Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma, viu? Uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe que eu fiz aqui algumas anotações e eu quero passar elas para vocês, porque eu sei que vai ser abençoador como foi de Deus para minha vida. A primeira anotação que eu fiz, que eu recebi mesmo no meu espírito para comunicar, para falar, para transbordar na vida de vocês, é uma vida refletida na palavra, é uma vida mudada. De todo entregar que a gente pode ter durante um dia. Às vezes a gente se entrega para muitas coisas durante o dia. Estar sendo mãe todos os dias é uma entrega. Mas quando a gente se entrega, tem um momento de entrega com a palavra de Deus. E a gente deixa acontecer o que Romanos 12:2 diz, renovar a nossa mente com essa palavra. A gente percebe que tem muita mudança no nosso dia a dia. Mas daqui tem outra frase, que é junta à primeira frase que eu disse para você. Novas decisões tomadas, vida mudada, mente mudada e vida transformada. Mas como é que eu consigo fazer isso durante o meu cotidiano, né? Nas minhas entregas com Deus? Bom, uma forma de a gente conseguir fazer isso é no nosso momento de comunhão com o Pai. E eu fiz uma anotação que é necessário estar em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus para tomarmos decisões assertivas. O que essas decisões assertivas fazem? Separei aqui também, tá tudo com marcador. Isaías 1:19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Outras versões dizem: se vocês ouvirem e obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Sabe que quando a gente está inclinada ao Espírito Santo de Deus e a gente deixa Ele nos guiar em tudo na nossa vida, a gente começa a perceber que a gente tem que querer, a gente tem que estar disposta também a obedecer. Para que então, quando eu quiser ouvir e quiser obedecer, eu possa comer o melhor dessa terra. É isso que a palavra de Deus nos diz. Se você estiver disposto a ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas existem pontos aí. Eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar querendo isso. E só através de uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, essa vontade parte. Fiz outra anotação aqui, estando em mim conectados, no caso ao Pai, estando conectadas ao Pai, a sua palavra, nós seremos renovadas, de fato é. E tomamos nota do que Deus quer para nós e obedecendo, de acordo com essas notas, vindo da comunhão com o Espírito Santo, a gente começa a aprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e também comer o melhor dessa terra. Veja que a comunhão com o Santo Espírito de Deus, ela gera notas do Espírito Santo, direções dele para a nossa vida, e quando eu estou disposto a ouvir o que ele tem para mim no momento de comunhão, e tomar nota daquilo, e botar em prática, obedecer a sua palavra e as suas ordenanças, eu começo a experimentar uma avalanche de bênçãos tão sobrenatural na minha vida, que eu não consigo entender. A palavra de Deus diz em Efésios, separei aqui também com marcador, menina, eu tô ligeira. Eu sou mãe, eu tenho que agilizar minha vida. Mas vê só, a linha do que Deus quer falar com a gente. Efésios capítulo 6, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja que essa oração no Espírito, ela não deve ser 5 minutos de devocional. Ela deve ser uma entrega em todo momento. Tem outras expressões que dizem, orem no Espírito em todo tempo. E todo tempo, você não tem tempo de ajoelhar todo tempo. Você tem menino para cuidar, a casa para cuidar, limpar menino, limpar o menino, dar banho, levar para a escola, alimentá-lo. Mas é no Espírito, não é aqui. E estando aqui, só no que você pode fazer, você não tem um momento de ajoelhar todo tempo. Se ajoelhar é uma bênção, está em rendição, em reverência ao Espírito Santo de Deus. Mas estar conectado a Ele no Espírito vai da parte da disposição, a mesma disposição em ouvir e obedecer, é essa inclinação que o Espírito Santo de Deus quer para a nossa vida. Eu fiz ainda aqui uma anotação que em 1 Coríntios 14:14 diz: pois, se ora em outras línguas, vê o que acontece quando a gente ora em outras línguas. O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, vai vir um momento quando você estiver no seu momento de comunhão com o Espírito Santo, podem vir pensamentos infrutíferos, pensamentos de que, o que eu estou orando aqui em outras línguas é uma besteira, isso não funciona. Mas daí você descarta a primeira hipótese que vem desses pensamentos, você começa a entender que a palavra de Deus diz que a mente fica infrutífera. Se ela fica infrutífera, mente é coisa natural. Mas o teu subconsciente, que é onde é o teu espírito, ele não é natural. Então, como tu está alimentando o espiritual orando em outras línguas, orando de fato, falando com Deus, mistérios com Deus, então o teu natural, que é a tua mente, vai tentar colocar. Aí, como você sabe que está fazendo coisas naturais e não precisa combater com um incentivo natural, uma ação natural, você simplesmente descarta aquilo. E estando nessa repetição de oração em outras línguas, a gente começa a acessar, a entrar numa comunhão tão profunda com Deus, que tudo que ele vai falando a gente vai tomando nota. Às vezes tem momentos de comunhão meu com o Pai, que eu paro para anotar, eu tenho um caderno. Às vezes, quando eu não acho caderno, eu pego uma folha solta, boto num lugar seguro, que eu não vou esquecer. Tomo nota, às vezes digito numa conversa do WhatsApp.
Eu não vim para complicar a sua vida. Eu vim para te dar dicas práticas como uma mãe que tem 2 filhos, mas que quer continuar com essa intensa comunhão com o Espírito Santo. E às vezes a intensa comunhão com o Espírito Santo não é o excesso, sabe, de coisas que tem por nome religiosidade. Nem toda hora a gente tem tempo, gente, para ajoelhar e orar. Mas trazer ele para nossa vida, entregar para ele uma vida devocional, é aí que está a escolha de uma mãe. Eu acho que essa luz aí tá. Mas tá dando para vocês me verem. Outra anotação que eu fiz aqui foi justamente no capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele diz assim, aí, pegando um gancho do versículo 14, capítulo 14, versículo 14, que diz no final que a mente fica infrutífera. No versículo 20 diz, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. A gente vê que tem ligação total quando ele refere-se assim, quando eu estou orando em espírito, meu espírito ora de fato, mas a mente fica infrutífera. A gente pode fazer uma ligação justamente com isso. No modo de pensar espiritualmente como criança, a gente pensa muitas coisinhas, como por exemplo, isso não funciona, sabendo que funciona. Isso não gera resultados, sabendo que isso gera resultados. Então, Deus nos deixa também um sinal sobre isso. Quando você estiver fazendo essa oração em outras línguas, você está se edificando a si mesmo, seja lavando os pratos, não precisa ninguém estar ouvindo, isso é edificação pessoal. Ah, mas tem outros cristãos na minha casa e eles não estão fazendo. É pessoal. O evangelho, servir a Jesus, andar em comunhão com o Pai, é pessoal. Reflete na vida dos nossos, reflete, é inevitável, graças a Deus que reflete. Mas é de todo modo, sobre todo modo, é pessoal, totalmente pessoal. Mas aqui ele lembra, eu recebi, sabe, essa nota para fazer ligação com esses 2 versículos, que quando ele diz que a minha mente fique frutífera, me apareceu rapidamente esse versículo 20, não sejamos como crianças, no modo, sabe, de pensar. No modo de pensar, ele pede para que a gente seja adulto, ou seja, entendendo com maturidade que o que eu estou fazendo não é natural. Então é normal e natural que a minha mente fique tentando dizer isso não funciona. Você está repetindo línguas de alguém. É mente natural. Mas eu estou fortificando o meu espírito e ele está comunicando coisas para mim. E através dele, dessa intensa vida devocional para Deus, uma mãe às vezes não tem 5 minutos. Estou falando de uma mãe que tem bebê novo. Amanhã minha filha faz 1 ano, glória a Deus, e eu tenho um rapazinho de 3 anos. Tem vezes que a gente se levanta já com o menino do lado, chamando, pedindo café da manhã. Glória a Deus por isso. Mas eu estou me referindo a não ter esse tempo total para isso, mas não deixar de fazer. Então é importante que a gente se incline, volte a nossa vida para uma inclinação no Espírito Santo de Deus, que ele vai comunicar coisas para nós nesses dias, que só com ele, só através dele que a gente consegue fazer e viver o melhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e comer o melhor dessa terra. E algo que eu anotei aqui, que é justamente que eu perguntei o que Deus queria, o que o Pai queria falar para nós, nos levar para onde. E ele colocou essa simples conclusão para nós aqui, que para mim, com a minha vivência com ele, minhas experiências com ele, faz toda a diferença. Talvez para você sejam palavras simples, mas eu creio que Deus direcionou esse vídeo para pessoas corretas. Então, ele deixou essa comunicação para nós aqui através dessa palavra e essa conclusão para o teu coração. Deus quer que sejamos sensíveis no meio das nossas demandas do dia a dia. Ajeitar menino, organizar coisas para escola, cuidar do nosso esposo, coisas para ele levar para o trabalho, enfim, qualquer que seja a demanda, lavar nossas roupas, lavar nossos pratos, chamar ele para perto, uma comunhão até que seja um, as decisões se tornem um, os pensamentos não sejam mais os seus que te levam a fazer alguma coisa, as tuas emoções que não sejam o teu guia, mas a paz que seja o teu dominador, como dizia Isaías. Que ela seja, a paz que excede todo entendimento, seja o teu guia, o teu dominador, mas só através de uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E sendo obedientes aos seus comandos, nós vamos comer o extraordinário de Deus todos os dias da nossa vida, em dias comuns. Então você recebeu de Deus esse vídeo, não é em vão, mas é através de uma vida transformada pela palavra de Deus. Ele vai te dar notas, vai ter dia que ele vai te dar notas de você meditar em um capítulo específico. Vai ter outros dias que ele vai acordar, você vai acordar, ele vai te acordar e vai te dar claramente, isso não é coisa, não, é a voz dele, você conhece essa voz. E ele vai te dar essa nota. Só que aí é que está, você quer coisas melhores. Deus melhor que você quer ainda mais para você coisas melhores. Os planos de Deus são muito melhores que os seus. Mas às vezes talvez você para perguntar por que não vai. Porque eu quero, mas eu preciso primeiro querer ouvir as instruções do Espírito Santo para obedecer e comer o melhor dessa terra. Que você tenha sido abençoada com esse vídeo, através desse vídeo. Que você receba essa palavra, coloque anotadinho na tábua do seu coração. E que você permita ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Não existe ninguém nesse universo que está pronto, pleno. Nós precisamos todos os dias se inclinar para Ele, para ouvir e entender o que Ele quer para a nossa vida. Cheiro no coração. Até o próximo vídeo.